Boa tarde, meu nome é Wilson Rocha Júnior, eu estou como diretor aqui da Divisão de Apoio Operacional da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Eu participei ativamente da, do, do, do acompanhamento do prédio e da situação durante a enchente que ocorreu no mês de maio. Aqui na Divisão de Apoio Operacional da OP, as principais medidas que nós tomamos, né? Primeiramente, eu gostaria de dizer que ninguém, tanto da OP quanto da Justiça aqui de Porto Alegre, da Subseção Judiciária de Porto Alegre, estava preparada para o ocorrido, para a catástrofe que ocorreu e que acometeu o pisoê do prédio. A preparação, a etapa de preparação. A DAOP monitorou, antes mesmo das águas atingirem o prédio, a DAOP fez o acompanhamento, monitoramento, para não haver risco de segurança, principalmente em relação à energia elétrica. Então, o monitoramento acompanhou e no dia 3 de maio, à noite, a subestação de energia foi desligada. A partir do dia 4, eu vim praticamente diariamente, quando podia vir ao prédio, quando não podia ficava na Rótula das Cuias, onde foi feita uma concentração da equipe do GES, tanto do GES aqui da Justiça, quanto do TRF. E eu quase que diariamente me acompanhei, tanto para dar um apoio moral, né, para os colegas, quanto para alguma providência, tipo aquisição de material ou algo que pudesse amenizar ou atenuar a atuação dos agentes aqui no prédio sede. Então, no dia 4, a água já estava invadindo, fiz um levantamento fotográfico, e no dia 5, no domingo, as águas já estavam já tomaram todo o piso do E, o piso térreo. Com isso veio a segunda etapa, que é o enfrentamento. Com o prédio isolado, o GES, né, o Grupo Especial de Segurança, manteve a segurança predial, ainda inicialmente por meio da vigilância contratada e agentes. Né? Nós continuamos monitorando a situação, com visitas periódicas ao prédio, mantive as visitas quando havia uma disponibilidade de um barco, ou quando as águas ainda estavam baixas, eu vinha a pé, com vestimenta adequada. A terceira etapa é o retorno gradual. As águas baixaram bastante, ali em meados de maio, e nós voltamos a ocupar o prédio. Nesse ponto, houve o aluguel de geradores, manutenção parcial de funcionamento. Foi feita uma avaliação primária de prejuízos e um monitoramento de contratações que seriam necessárias para o retorno às atividades. As ações imediatas aqui foi basicamente manter a segurança de quem estava trabalhando. Né? Então, a administração da Justiça Federal, ela suspendeu o trabalho presencial e no prédio estavam apenas agentes de polícia judicial e o da OP por meio de monitoramento. A coordenação contra os setores, né? Então, houve uma coordenação muito grande com o GES, era praticamente diária a coordenação, porque
nós tínhamos que dar as condições mínimas para o GES poder continuar ocupando o prédio. Então, eles estavam habitando o nosso prédio. Então, o GES, no primeiro momento, não havia energia elétrica, não havia água potável. Então, nós tivemos que, de maneira urgente, providenciar, primeiramente por meio da compra de um gerador de pequeno porte, de 1 kVA, se não estou enganado, e, posteriormente, com a aquisição do gerador, foram feitas ligações e ligações parciais para alimentação de chuveiros, determinadas áreas e geladeira, por exemplo. Bom, a avaliação no dia 7 de maio de 2024, eu me dirigi ao prédio por meio de um caiaque, e as águas estavam altas ainda, cerca de 1,5 m, se eu não estou enganado. Foi quando eu tentei pela primeira vez acessar o piso E. Não consegui, porque a minha vestimenta, a minha jardineira, a água já estava no peito e ainda havia 3 ou 4 degraus para descer. Então, não foi possível verificar a extensão de danos no piso E. Essa visita foi possível a partir do dia 11 de maio. Então, as águas haviam baixado para menos de cerca de 1,30 m, e eu pude acessar o piso E, fiz vídeos, fiz fotos no local, e a extensão dos danos foi significativa. Atingiu várias áreas que se encontram no piso E, elevadores, subestação de energia, a central de água gelada, que é o nosso ar central, e a área de terceirizados foi completamente danificada, e todo aquele material, equipamento que se encontrava naquele local praticamente foi destruído, foi avariado. O processo de recuperação do prédio. O processo de recuperação do prédio ela ainda continua na data atual, hoje é dia 30 de julho, e ainda continuamos tentando colocar em operação o prédio. A subestação de energia ainda está em recuperação, com previsão de operação plena após testes no início de agosto. Estamos já contratando uma empresa para recuperar o ar-condicionado, compra de geradores e manutenção de geradores ainda parcialmente para a alimentação da sala cofre. Em relação à coordenação com outros setores, foi feito bastante contato também com a informática, com a DTI, para que os geradores fossem possíveis de alimentar a sala cofre e os sistemas da justiça voltassem a operar. Ainda temos dificuldade, por exemplo, a subestação de energia, os equipamentos do quadro geral de baixa tensão foram adquiridos na VEG, por meio da empresa contratada para a manutenção. E os equipamentos ainda hoje não foram entregues em sua totalidade. A previsão é de chegarem amanhã, os últimos disjuntores, e aí vai continuar a etapa de montagem do quadro geral de baixa tensão, testes e operação plena. Em relação a outros materiais, por exemplo, as bombas que alimentam as caixas de água localizadas na cobertura, elas foram danificadas também, né? Mas a bomba de recalque, ela é possível por meio de uma manutenção, de voltarem a operar. Então, as bombas foram encaminhadas a empresas especializadas, porém, não havia uma disponibilidade imediata para a recuperação. Então, tinha que esperar alguns dias, e aí voltaram as nossas bombas, pudemos fazer uma ligação elétrica, e a água foi novamente enviada para as caixas d'água do piso superior. Demais sistemas, principalmente elétricos, ainda estão em recuperação. Posso citar também a dificuldade de encontrar, para a central de água gelada, a empresa que
que fosse recuperar aquela central. Então, encontramos, está sendo contratada a empresa sul-americana, que foi a empresa que montou aquele local. A comunicação, basicamente, era feita via WhatsApp, porque era um quadro completamente atípico, né? Não havia ocorrido em nenhuma outra, acho que na história da Justiça Federal não havia ocorrido. Então, a comunicação basicamente era via WhatsApp e telefone. Com áreas, a nossa ligação direta era com a direção do foro. Eu me senti, apesar de muitas vezes o trabalho se limitar a um mero apoio moral dos colegas que aqui estavam, eu me senti gratificado. Foi uma etapa bastante difícil, né? Porque, por exemplo, na minha residência, ainda que nos primeiros dias eu não tivesse água nem luz, a energia e a água voltou à minha residência, mas ainda assim eu tinha um sono muito ruim. Eu dormia mal, acordava mal, vinha aqui para a Rótula para encontrar os colegas e ficava cerca de até 9, 10 da noite, retornava à residência e era aquele ciclo, até o momento de acessar o prédio e conseguir fazer a avaliação inicial. Também gostaria de falar aqui que a DAOP, do momento em que as águas baixaram, a DAOP foi responsável pela limpeza por meio da empresa Santo Augusto, que fez uma limpeza inicial, uma limpeza primária, porém muito eficiente, e posteriormente foram contratadas outras empresas que fizeram a aplicação de produtos adequados para a asepsia daquele local. Também a DAOP, por meio do nosso engenheiro eletricista, o João Batista, que tem atuado brilhantemente. Ele foi responsável por acompanhar e supervisionar a instalação dos geradores e locais para o fornecimento de energia. No caso, a sala cofre e o piso P e o piso 3, onde pudemos reocupar para montar uma central de monitoramento, digamos assim. Foi contratada uma empresa especializada no conserto da subestação de energia, encontra-se em andamento e em finalização, cerca de uma semana ainda. Também foi, como eu já havia falado, a DAOP contratou uma empresa especializada no conserto da central de água gelada, que é o nosso par central. Contratou o fabricante para o conserto dos elevadores, né, foram danificados. Mobilizou a equipe de manutenção predial para consertos pontuais no prédio e mantém mobilizada a equipe de limpeza. É importante citar que, desde o início, a partir do dia 13 de maio, as equipes terceirizadas, tanto de limpeza quanto de manutenção, elas foram gradualmente sendo, num primeiro momento, foram liberadas na sua totalidade, e, no retorno ao prédio, foram feitas equipes para poderem trabalhar de maneira eventual.